Boa noite a vocês que estão nos acompanhando em nossos estudos, em nossas leituras. Boa noite a você que está nos visitando pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos à leitura do livro Pensamento e Vida, uma obra do benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos felizes, com muita confiança nos esclarecimentos que receberemos. São palavras de luz, são palavras de conforto, são palavras de orientação espiritual a todos nós. Por isso, vamos procurar nos ligar com as esferas mais altas, pedindo a esses amigos espirituais que nos ajudem a tirar proveito destas lições, que possamos melhorar a nossa condição íntima, a nossa forma de enxergar a vida, de perceber o mundo ao nosso redor. Vamos fazer uma prece, elevando o pensamento a Jesus e com muita confiança em nossos mentores espirituais. Senhor, felizes nos encontramos por mais um momento de aprendizado, mais um momento em que receberemos as luzes para as reflexões da noite de hoje, te pedindo que nos ajude a compreender estes ensinamentos, te pedindo, Senhor Jesus, que nos ajude a assimilar essas energias que os bons espíritos trazem nesses momentos, conforme o nosso pensamento, conforme o nosso sentimento, no desejo fraterno de podermos enriquecer nosso conhecimento e o ambiente em que nós estamos envolvidos na permanência junto dos nossos irmãos. Que a tua luz esteja iluminando os nossos passos. Obrigado, Senhor. Assim seja. Lição de hoje, número 24. Humildade a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Magnificente, o sol cada dia oscula
a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura. Em seguida, às grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e, apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue as orragues de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que, sem o clima da humildade, não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula, no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes da vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, já que jamais alardeiam as próprias dádivas.
Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor, cada dia. Refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Estamos vendo a importância dessa virtude nas nossas vidas. Emmanuel nos traz de uma forma esplendorosa esta virtude quando nós a enxergamos no reino da natureza. Emmanuel coloca a virtude da humildade como sendo o trono de Deus a se manifestar nos fenômenos naturais. Vamos ver como ele indica o sol sempre servindo ao nosso planeta, sempre trazendo a renovação da vida. E o sol beneficia o pântano e jamais maldiz daquele trecho muitas vezes pestilento. E vemos também os exemplos da flor, da água, da relva que enfeita os campos. E então são formas de nós fazermos uma viagem na criação que o Pai deixa ao nosso redor para que nós possamos nos sentir mais conectados com os esplendores da criação. E quando nós abrimos as comportas da alma para sentir essas energias da natureza, nós então começamos a envolver o nosso mundo íntimo no magnetismo confortador, equilibrado, sereno, onde nós temos condições de alimentar esse desejo de sermos humildes. Porque como seres ainda vinculados a um plano de expiação e provas, trazemos conosco grandes dificuldades. Trazemos conosco grandes obstáculos a superar pelas tendências que trazemos, criadas por nós mesmos
em vidas passadas, na nossa história evolutiva. E então, quando Emmanuel diz a carência de humildade, é um reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. E então surgem em nosso mundo íntimo esses desvios de sentimento, essas anomalias que são criadas pela energia que nós estamos emitindo, pelo orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade. Tudo isso aí são resultado da falta de humildade, como Emmanuel está mostrando para nós. E as consequências, a discórdia, a delinquência, em todas as direções, em todos os sentidos das nossas ações. Por isso nós precisamos analisar bem como a humildade está sendo tratada pelos nossos impulsos. Ou será que nós ainda não temos um começo, um desabrochar dessa virtude no nosso mundo íntimo? Acredito eu que todos nós trazemos esse desejo de sermos herdeiros de Deus. Todos nós, quando pensamos em Deus, pensamos naquele que nos envolve, naquele que está nos amparando, conduzindo as nossas existências. Deus está em torno do eu. E então, sem essa humildade, sem essa virtude, nós temos esta dificuldade, porque o nosso apego às coisas terrenas nos deixa com a visão distorcida desse objetivo, o qual estamos exercitando aqui na Terra. Então nós, despreocupados, como diz Emmanuel aí, da condição de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos, pelo apego que nós temos às coisas materiais, ao mundo transitório, por essa falta de humildade, nós esquecemos dessa condição, que nós estamos aqui de passagem, em trânsito, para evoluir, para adquirir experiência e construir uma personalidade nova a cada dia. Por isso, a necessidade de nós compreendermos que esta virtude só tem a nos ajudar. A humildade nos coloca diante das pessoas com quem nós convivemos de igual para igual. Ninguém melhor que ninguém. Aliás, quando entendemos o sentido verdadeiro da humildade, começamos a perceber as mensagens de Jesus na sua essência. Porque ele, em várias situações, deu esse exemplo de humildade. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
E será que Jesus estava somente direcionando essas palavras como um discurso, como uma forma de se colocar como modelo somente nas palavras? Não só através das palavras. Nós entendemos o significado dessas palavras de Jesus. Mas e quando observamos o testemunho de vida, a sua forma de agir diante das circunstâncias, das várias circunstâncias em que as pessoas ignorantes, aqueles perseguidores, aqueles que eram mal intencionados para com o Mestre, em todas as situações, a sua postura, a sua atitude foi serena, calma, sem exasperar, sem perder o equilíbrio. E então é para nós uma grande lição procurarmos entender o sentido desta virtude. E Emmanuel diz para nós: humildade não é servidão. Olha que coisa interessante. Servidão é um sentido, vamos dizer, que a pessoa se quer aparecer como escrava, para se dizer: veja como eu sou humilde. Não é? E então a mesma forma de nós trombetearmos uma virtude que nós não temos. A humildade que nós aprendemos com Jesus é a simplicidade de coração. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante. E então, próprio Jesus nos dá esse exemplo de independência, porque as suas atitudes eram autênticas. Eram clarões que despertavam a consciência de todos aqueles que o percebiam, que o acompanhavam. Liberdade interior, que Emmanuel está dizendo para nós aí. Nasce das profundezas do espírito. Aquele que é humilde não tem preocupação de estar sendo explorado, de estar sendo vilipendiado, porque tudo vem de Deus. Tudo é dádiva sublime que a providência coloca ao nosso alcance. E quando nós temos a oportunidade de servir, é o momento em que nós estamos oferecendo o melhor de nós em nome do nosso Criador, em nome daquele que tudo nos dá. Nada nos pertence. Tudo vem dessa fonte inesgotável da criação. E então nós precisamos de refletir bastante sobre estas lições. Diz Emmanuel, cultivar a humildade é avançar para a frente sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. Olha que alcance dessas palavras. Não enxergar o mal que as pessoas queiram nos fazer. Recomeçar alegremente a tarefa a cada dia, tarefa de amor, de fraternidade,
de dedicação à família humana, né? Mas é uma dádiva quando nós começamos a enxergar o resultado dessa conquista no nosso mundo íntimo. Finalizando, Emmanuel diz: refletindo essa virtude do céu para a terra, observamos que a vinda de Jesus até nós foi esse reflexo da mais pura humildade. Qual foi o ambiente em que ele se manifestou em primeiro momento aqui na Terra? Uma manjedoura, junto dos animais, num ambiente grotesco, num ambiente rústico, melhor dizendo, não é? E então, para o governador do planeta se manifestar no primeiro momento, no primeiro dia da sua existência física, é um grande exemplo. Em penhor de redenção e beleza, porque essa beleza está no aspecto espiritual, no clima da sensibilidade que o ser é capaz de alcançar. Porque nós precisamos de estar espiritualizados para perceber essa beleza. Quando nos esforçamos para nos espiritualizar, temos esse desprendimento das coisas transitórias para nos identificar como seres espirituais. E então Emmanuel diz que o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Se submeteu a este sacrifício da cruz para nos dar o exemplo de resignação, de humildade, de serenidade, para que essa energia possa contagiar a todas as pessoas. E a lição ficou gravada para a eternidade. Não é isso? E então, esta maravilha de lição, como sempre, né? As lições de Emmanuel nos marcam muito profundamente. Toda vez que nós paramos para refletir, toda vez que nós voltamos o nosso olhar para um conteúdo como esse, começamos a ter aquele desejo sincero de nos melhorar, não é isso? Pois bem, fica aí para todos nós esta pérola do nosso amigo, benfeitor, mestre Emmanuel, através do inolvidável amigo Francisco Cândido Xavier. E então, queridos irmãos, vamos fazer uma prece, finalizando nossos momentos de reflexão, agradecendo aos benfeitores da vida maior, agradecendo aos mentores,
aos anjos guardiães, aos espíritos que nos acompanham nestas lições, procurando também como nós a luz necessária para o crescimento espiritual. Divino amigo Jesus, estamos finalizando nossos momentos de reflexão. Com muita gratidão pela tua presença, pelo amparo dos teus mensageiros, te pedindo luz e discernimento em nossos passos, luz aos nossos lares, luz às nossas famílias, e que possamos ser instrumentos da tua paz. Obrigado, Senhor. Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, fiquem todos na paz do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. Até uma próxima oportunidade. Gratidão a todos.